É isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 11. É sempre bom lembrar que a gente está numa série chamada Centralidade de Cristo. Então, todos os louvores que a gente canta é baseado nisso, todas as palavras que a gente traz também é baseado nisso. E a forma que a gente interpreta a igreja é dessa forma, né? Cristo no centro, uma igreja que seja plural e uma igreja que seja orgânica também. E a gente está conversando toda semana sobre isso, sobre como Cristo deve ser o centro de nossas vidas, como Cristo deve ser o centro da nossa forma de ver a vida também. Deixa eu ligar aqui. Então vamos lá, vou ler na NVI. Diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando, cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, sendo Paulo, ao escrever palavras tão pontiagudas e ao mesmo tempo tão difíceis de entendermos, né? Tão difíceis de percebermos essas expressões. E eu acho engraçado que às vezes a gente tem um costume, uma pressa, na verdade, de querermos vestirmos, né, de estereótipos de, de moral, né, até de hoje em dia, né, tá até na moda, até de padrões políticos ideológicos, né. E a gente se preocupa pouco em se vestir da forma que Jesus se vestia. Eu estou usando o termo vestir propositalmente para dar a ilustração é, visual de como é que a gente deveria se comportar mais parecido com Cristo, né? Porque humildade é um dos grandes atributos de Jesus, né? A gente percebe isso quando ele trata no tratar com os pobres, no tratar com os ímpios, no tratar com pessoas de religiões diferentes, no tratar com mulheres que, lembrando, né, naquela época, a opinião da mulher era quase nada, a opinião da mulher e nada era praticamente a mesma coisa. E no respeito que Jesus teve com elas, a humildade com ele, inclusive, aos governantes, né? A quem era hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia, se o presidente do seu país não for o que você votou, você não tem respeito nenhum por ele, né? E Jesus tinha respeito por governantes, inclusive que o mataram, né? Vale sempre lembrar aqui. E isso tudo está dentro do arcabouço do que é a humildade. E parece que a gente rema na contramão disso. A gente não gosta dessa ideia de considerar o outro superior, né? A gente não gosta dessa ideia de submeter a vontade do outro, ou pelo menos incluir o outro no na nossa mesa, né? A gente não gosta muito dessa ideia
diminuir para que o outro apareça. Não é nem para que o outro seja maior que a gente, não, é só para que ele possa aparecer. Porque tem gente que não tem nem esse lugar de aparecer, né? Quanto mais de ser visto. Lembra de Zaqueu? Né? Zaqueu teve que subir para poder ser visto, né? Óbvio que a gente tá, o Zaqueu era fisicamente, né? Eu estou fazendo uma metáfora com expressão de ser visto na sociedade, de ser visto na igreja, de ser visto no reino, de ser visto para todos nós. E eu acho interessante que no versículo 5 Paulo usa, eu não sei como é que está na linguagem de vocês, mas a NVI Paulo usa o termo modo de pensar, né? Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. E a gente quer muito habituar o nosso modo de pensar com outras pessoas, com outras coisas, né? Nosso modo de pensar alinhado à esquerda, o nosso modo de pensar alinhado à direita, o nosso modo de pensar alinhado a um youtuber, a um influenciador, o nosso modo de pensar influenciado a um deputado, o nosso modo de pensar influenciado a nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, nossa esposa, nosso cônjuge, né? Nosso modo de pensar aliado com nossos amigos, mas o nosso modo de pensar aliado com Cristo é algo que não parece ser uma percepção diária nossa, né? E por que que Paulo fala isso? Porque deixaria a gente mais bonitinho na fita, ou faz com que a gente sejamos pessoas mais bem vistas na sociedade? Não. É porque Cristo tem que ser o referencial de nossas vidas. Se é que nós somos cristãos, né? Vou usar um exemplo futebolístico, né? Eu sou São Paulino, então eu visto a camisa de São Paulo para demonstrar isso, né? Eu gosto de pagode, de samba. Então, no meu Spotify tem essa referência. Ou seja, a gente está sempre buscando referenciais do que nós somos. Então, Cristo ele tem que ser o principal de tudo isso. Cristo ele tem que ser o principal da forma que a gente vê o mundo. Nosso modo de pensar tem que ser baseado nele. E não no time que eu torço, não na música, no tipo de música que eu escuto. E não no tipo de ideia política que eu tenho. E é sempre bom a gente confrontar essas coisas com a gente mesmo, né? Porque se a gente quer realmente, e eu espero que você queira, fazer parte de uma igreja que não se vê, mas que se vive, se você quer fazer parte de uma igreja que vai morar no céu e lá no céu não vai ter essa placa de Assembleia de Deus, ou presbiteriana, ou batista, ou igreja comunidade, se você está realmente preocupado com o reino, com pessoas que estão indo para o inferno, que não estão ouvindo a palavra de Deus, que você está tendo a oportunidade de ouvir agora, se a gente realmente está preocupado com isso, o nosso modo de pensar tem que ser o mesmo de Cristo Jesus. Observe que Paulo não fala parecido com o de Cristo. Parecido, próximo do pensamento, não, tem que ser o mesmo de Cristo Jesus. E a gente tem evidências mais do que claras no Evangelho de como Jesus pensava. É lorota a gente ficar dizendo, ficar viajando, que a gente não sabe como Cristo se comportaria em tal situação. Que a gente não sabe como Cristo pensaria em tal situação. É evidente como Cristo pensava. Tem muitas situações lá, inclusive de vida e morte, que Jesus ele se impõe. Lembra quando Pedro pegou a espada, né, e cortou a orelha do soldado? E Jesus pegou e falou: Você acha que eu não tenho poder para para me defender? Eu tenho, não preciso que você use a sua força. Como Cristo tratava as mulheres, como Cristo tratava os pobres,
como Cristo tratava os amigos, inclusive, como Cristo tratava sua mãe, seu pai. Ou seja, temos evidências massivas de como Cristo pensava. E o nosso pensamento tem que estar alinhado com o dele, né? E aí Paulo continua, né? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. E o que mais a gente vê hoje é, né, pseudo-cristãos que usam do seu cargo na sociedade, ou cargo na política, ou cargo na igreja, ou cargo até dentro de casa, da sua hierarquia por ser o homem, né, o alfa da casa, né, usa para poder escravizar os seus. Escravizar de várias formas, né? Psicologicamente, mentalmente, moralmente. E isso não está condizente com o evangelho. E eu queria que a gente pensasse assim, que por mais que a crítica que eu estou fazendo seja para os de fora, ou seja para pessoas que não são... Jonathan, não estou me identificando com nada que você está falando, mas que fosse para a gente também. Que essa seta apontasse para a gente. Porque beleza, eu estava comentando sobre isso hoje no meu trabalho antes de vir para cá. Beleza que você não seja esse tipo de pessoa que vai contra o que Cristo pensava ou contra o que Cristo era, né? Mas será que está óbvio para quem está ao seu redor? Será que as pessoas sabem o que você pensa? Ou você guarda tudo para você? Ou você acha, nossa, Jonathan, tá óbvio que eu acho errado agredir uma mulher ou agredir um homossexual na rua. Tá óbvio isso. Será que tá óbvio mesmo? Nossa, Jonathan, tá óbvio que eu acho errado muitos pensamentos políticos que os cristãos defendem. Mas será que tá óbvio mesmo? As pessoas sabem disso? Será que nas nossas rodas de conversa a gente tem sido boca de Cristo para falar para essas pessoas como a gente pensa? Para denunciar o que está de errado? Porque lembra, o evangelho não é só defender a boa nova, não é só defender o, a nossa fé. Ele é também denunciar o errado. Ele é também denunciar o pecado. A gente, a gente fala para não apedrejar, mas a gente também diz vai e não peque mais. Ou seja, a gente denuncia que existe um pecado ali. Mas será que a gente tem denunciado o nosso pecado? Nosso pecado, às vezes, ele é confortável demais para a gente. O nosso pecado, às vezes, ele é muito sutil, inclusive. E versículo 7. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso aqui, essa escolha das palavras, gente, não é à toa, tá? Não é à toa que Paulo usa a expressão mesmo, não é à toa que ele usa a expressão de igual forma, não é à toa que ele usa a expressão semelhante. É tudo para a gente ter uma visão de como é que as coisas funcionam no reino. E aqui eu vou ilustrar com minhas mãos, tá? Cristo, que é Deus, o maior nível de autoridade no mundo, e fora do mundo também, no cósmico, né? Ele deixa a sua condição de Deus, se torna semelhante ao homem, com todas as limitações. Só que lembrando que ele ainda é Deus, ele não deixou de ser Deus. Só que ele não pega essa condição de Deus para se fazer maior que o homem. Ele se submete a essa limitação humana. Ele sente fome, ele sente frio. Ele tem que se submeter a um governo. Coisa mais humilhante do que se submeter a um governo, né? Ele paga imposto. Ele tem que trabalhar. Ele tem profissão, né? Ou seja,
Ele não podia só, como o próprio Satanás fala, a voz de Satanás falando para ele, né? Transforma essa pedra em pão e come, né? Se joga daqui que não vai acontecer nada com você, vai ter um monte de anjo que vai te salvar. E é essa voz de Satanás que está todo dia no nosso ouvido falando, ó, você não precisa passar por isso não, você é bom, né? Você não precisa se submeter a isso não, você é bom, você não precisa se submeter a isso, você é inteligente, você fala inglês, espanhol, né? E no versículo 8 ele fala, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, todo o caminho de Cristo, de se submeter, de se humilhar, na verdade, né? Que é isso que humildade significa. De se humilhar foi para que houvesse uma redenção. E a gente, se você não entendeu isso ainda, eu espero que você entenda hoje. A lógica do evangelho é sempre inversa. É sempre quem se humilha que vai ser exaltado. É sempre quem se submete que vai ser reerguido. É sempre quem passa por situações que não deveria passar que Cristo vai levantar. O problema, e aqui eu acho um problema bastante grave, é que a gente olha para outros lugares quando a gente pensa em redenção. A gente pensa em ficar rico, né? A gente pensa em ter muito dinheiro. A gente pensa em prosperidade, a gente pensa em riqueza, a gente pensa em crescimento profissional. Aí a gente ignora que a gente tem saúde. A gente ignora que a gente tem comida na mesa, né? Eu falo sempre isso para os meninos aqui de casa. Olha a comida que você está comendo. Muitas crianças não têm o que comer. A gente esquece que essas pequenas coisas também é Deus cuidando da gente. É Deus cuidando da gente na essência, gente. No principal, é dando mantimento, é dando força, é dando vida. Que mesmo que você perca tudo, você ainda está respirando. Ou seja, você ainda está tendo chances. Muita gente não teve. E você teve, mas não é porque você é bonitinho, não é porque você é melhor do que o outro, é porque Deus quis. A graça dele que te sustentou, que te firmou nisso. Ou seja, até nisso é motivo de você se humilhar. Até nisso é motivo de você se submeter. Aquele que é o único, né? Como Paulo conclui no versículo 10, é o único nome que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então não existe, gente, nenhum patamar de vida, de espiritualidade, de conhecimento que vai te fazer ser superior ao outro, porque você sabe alguma coisa e o outro não sabe. Não existe isso. Inclusive a humildade, ela serve justamente para a gente perceber que a gente pode aprender. Eu faço devocional com a minha namorada, né? Com minha esposa, né? E aí volta e meia, assim, a gente termina de ler e aí eu peço para ela falar o que ela entendeu do texto e eu falo o que eu entendi do texto e a gente se complementa, né? E eu aprendo tanta coisa com ela, velho. E às vezes eu aprendo coisas com ela com perguntas que ela faz. Não é nem não é nem com respostas. Mas por quê? Porque eu tô ouvindo, porque eu tô atento, porque eu tô querendo saber o que ela pensa. Quer ver coisa mais broxante? É aquele tipo de gente que não deixa o outro falar. É aquele tipo de pessoa que só quer dizer e não quer ouvir. É aquele tipo de pessoa que você fala uma coisa e ela pega e já quer colocar a outra em cima. Para que a vivência dela seja maior. Para que o que ela pensa seja maior. E falta humildade.
Humildade molda caráter, humildade mostra para quem a gente deve olhar. Humildade coloca a gente no nosso lugar, e isso dá paz também, isso dá descanso, porque mostra que a gente não está no controle de nada. Humildade faz a gente reconhecer a nossa finitude, reconhecendo a nossa finitude faz a gente ter descanso em quem realmente é infinito. Humildade faz a gente reconhecer que é muito pouco o que a gente tem, mas ao mesmo tempo que é muito pouco, é o suficiente. E isso faz com que a gente, e esse pensamento faz com que a gente, quando tem alguma coisa a mais, fique mais feliz ainda. Ao invés de ficar tentando buscar qual é o próximo passo, qual é a próxima conquista do jogo, qual é o próximo chefão que tem que matar, a gente se esbalda de alegria. Como uma criança que ganha um simples presente, fica feliz. A gente também deveria ficar. A gente também deveria ficar feliz. Por quê? Porque não é nas coisas que mora a redenção. Não é nas coisas que mora a autoridade. Mas no dobrar do joelho. No reconhecimento de que somos servos. No reconhecimento de que aquele que não tinha pecado se fez pecado para nos salvar. Amém? Era essa